Exercícios resolvidos, questão 5. O estudo das forças intermoleculares é importante para a otimização das propriedades físico-químicas e para a compreensão dos processos de reconhecimento molecular que ocorrem nos sistemas biológicos. A tabela abaixo apresenta as temperaturas de ebulição TE para 3 líquidos a pressão atmosférica. Então, os líquidos acetona, água e etanol, suas respectivas fórmulas químicas e a temperatura de ebulição em graus Celsius, 56 para a acetona, 100 para a água e 78 para o etanol. Com relação aos dados apresentados na tabela acima, podemos afirmar que, antes de analisar as alternativas, faz-se necessária uma revisão de interações intermoleculares, que são as forças que permitem a atração entre as moléculas. Esse modelo, essas forças, explicam os estados físicos, ou seja, os valores maiores e menores de temperatura de fusão e temperatura de ebulição, e a solubilidade, quando ocorrem interações soluto-solvente, bem como a insolubilidade, também chamada de immiscibilidade, quando não ocorrem essas interações soluto-solvente. As interações intermoleculares podem ser do tipo dipolo-dipolo, também chamadas de dipolo permanente. Como elas ocorrem? Utilizando o exemplo da molécula de HCl, observa-se que a nuvem eletrônica em torno da ligação HCl é de distribuição heterogênea. O que isso quer dizer? Quer dizer que pelo fato do átomo de cloro, Cl, ser mais eletronegativo que o átomo de hidrogênio, ele atrai para si a nuvem eletrônica, distorcendo a nuvem original da molécula. Dessa maneira, como o átomo de cloro tem proximamente a si os elétrons, isso configura sobre o átomo de cloro o polo negativo. Lembrando que não ocorre perda de elétrons nessa ligação. Somente eles se movimentam mais proximamente ao átomo de cloro do que ao átomo de hidrogênio. Dessa maneira, o lado da ligação onde está o átomo de hidrogênio torna-se um lado deficiente de elétrons. Dessa maneira, configura-se o polo positivo da molécula. As interações ocorrem, então, quando os polos positivos atraem os polos negativos umas das outras, e vice-versa. No desenho, essa representação se dá pelos pontilhados verdes. As interações podem ocorrer também por uma outra forma chamada ligação de hidrogênio. Na ligação de hidrogênio, também os polos positivos atraem os polos negativos e vice-versa, mas é um caso especial de dipolo permanente. Ele ocorre quando a polarização é muito intensa, o que torna as forças de interação muito maior do que o que seria esperado. No exemplo da água, que é uma molécula pequena, o oxigênio, por ser muito mais eletronegativo do que os hidrogênios, distorce muito mais a nuvem eletrônica, ou seja, atrai com muito mais força os elétrons da ligação para si. Isso torna o dipolo na molécula muito mais forte, consequentemente, as interações que ocorrem entre as moléculas de água também são muito mais fortes. As interações do tipo ligação de hidrogênio ocorrem quando existe na molécula ligações do átomo de hidrogênio com o átomo de flúor, ou com átomos de oxigênio, ou com átomos de nitrogênio. São os casos, então, em que se observa as interações do tipo ligação de hidrogênio. As interações podem ser ainda por uma outra forma, que é chamada dipolo induzido, também conhecida como dipolo momentâneo ou dipolo instantâneo. Esse é o caso para interações de moléculas apolares. Na representação, a molécula apolar do exemplo é a molécula de I2, formada por 2 átomos de iodo, as esferas roxas. Nas moléculas apolares, observa-se que a nuvem eletrônica está uniformemente distribuída em torno da ligação, representada por essa rede também roxa, em torno da molécula de iodo, dos 2 átomos de iodo. Ao se aproximarem, então, essas moléculas de nuvem uniformemente distribuídas,
as nuvens se repelem. E essa repulsão das nuvens eletrônicas provoca a indução momentânea de dipolos, ou seja, são moléculas que não possuem dipolos originais, não possuem dipolos permanentes, mas na aproximação de suas nuvens eletrônicas ocorre a distorção, a indução momentânea desses dipolos. Então, essa concentração de nuvem eletrônica produz um polo induzido negativo, no caso do exemplo do lado esquerdo das moléculas, e a deficiência da nuvem eletrônica produz um polo induzido positivo na outra extremidade das moléculas. Dessa forma, essas interações ocorrem enquanto essas moléculas estiverem se aproximando, enquanto ocorrer a distorção momentânea, instantânea dessas nuvens eletrônicas. As interações induzidas são momentâneas, instantâneas e ocorrem, então, enquanto elas estão próximas, enquanto houver polarização. Se elas forem afastadas, a nuvem eletrônica retorna à uniformidade original. Analisando as alternativas da questão 5. As alternativas A, B e D referem-se à diferença das forças de interação, comparando sempre as interações de água, acetona e etanol a partir dos valores de temperatura de ebulição, bem como da fórmula química apresentada para as substâncias. O que pode interferir nessa diferença de forças de interação e temperatura de ebulição? Podem interferir a natureza da molécula, sua polaridade e o tamanho, área de contato. As três moléculas são moléculas polares: as moléculas de água, as moléculas de acetona e as moléculas de etanol. Observe-se a representação para a molécula de água e para a molécula de etanol. As interações que ocorrem são do tipo de polo permanente ou de ligação de hidrogênio por serem moléculas polares. A água e o etanol possuem a ligação oxigênio-hidrogênio, ou seja, elas interagem por ligação de hidrogênio, que é o caso mais forte de dipolo permanente. A água e o etanol possuem interações mais fortes do que a acetona. Isso explica os valores maiores de temperatura de fusão no caso de temperatura de ebulição que foi fornecido no dado da questão em relação à acetona. Assim, as afirmativas A e B estão incorretas, pois quanto maior a temperatura de ebulição, mais forte será a interação. Ambas as substâncias, água e etanol, possuem maior temperatura de ebulição do que a acetona, por possuírem interações mais fortes do que a acetona. A afirmativa D está correta, pois quanto maior a temperatura de ebulição, maior é a força de interação, então a água possui interações mais fortes. No caso dos três exemplos, a água é aquela que possui as interações mais fortes por possuir a temperatura de ebulição mais alta nas mesmas condições. No caso da acetona, existe uma ligação C-O, que é uma ligação polar, mas essa ligação polar não forma ligações de hidrogênio com outras moléculas de acetona. Dessa forma, ela é mais fraca em relação às interações água-água e etanol-etanol, pois possui também a menor temperatura de ebulição. Fim do exercício, boa revisão.